E no seu caso, o que eu acho interessante, ô Vinícius? Não é difícil você. Não tô falando pra você continuar estudando, tá? Tô falando que não é difícil você passar, porque o seu problema não é motivação. Entendeu? Porque você estuda. Se você tem um tempo, você estuda. O seu problema é tempo. Só que a maioria das pessoas que assistem a gente agora, o problema não é tempo. Não é. O problema é motivação, procrastinação. E eu queria até perguntar sobre isso aí. Você teve momentos de procrastinação? Ou você falou, não, cara, procrastinar o caramba? Não, eu tive problemas de ansiedade, de noites mal dormidas, de insegurança se eu estava suficientemente preparado, mas procrastinação nunca tive, porque eu tinha pouco tempo para estudar, então o tempo que eu tinha era faca na caveira, É mesmo? era café e ódio. Pô, cara, porque olha. Isso É porque é difícil ver um cara assim, né? Que nem procrastina. Ele lembra a Giovana. Depois vocês procuram a entrevista da Giovana, gente. A Giovana, ela passou por aqui e ela mais ou menos teve a história igual do Vinícius. Ela estudou por 21 meses, 22 meses. Passou por ISS, auditora aqui. Só que ela falou, eu fui faca na caveira, era isso daí, ó. Só que ela estudava 16 horas por dia com crianças, duas crianças. E ela falou assim, eu tô sendo uma mãe de merda. Falou desse jeito. Mas eu quero sair logo disso. Então ela estudava igual louca e ela passou. Agora tá no ISS. Que foi o seu caso, né? Só que no seu caso você já tá lá. Você já tá bem, né? Sim. E ela deu all-in igual você. Por isso que eu falei, no seu caso, eu acho que não é difícil passar. Porque você já tá... Cara, eu já sei o que eu quero. E quando você sabe o que você quer, você continua até... Entendeu? Até você não ter mais gás. E no seu caso, eu acho que você tem gás ainda. Com quantos anos você tá? Eu tô com 41. 41? Já tenho os cabelos brancos aqui. Ixi, vai ter muito gás ainda pra... aqui. Tem gás ainda. Você falou que você começou com 30, né? Com 30. Se você pudesse voltar ao passado, quando você tinha seus 20 anos, quando você começou a fazer faculdade, o que você mudaria em relação a esse mundo aí de concurso público? Olha, eu penso muito sobre isso, muito mesmo. Porque se eu tivesse feito direito como primeira faculdade e tivesse feito concurso desde dos 20 e poucos anos, provavelmente eu já estava dentro de alguma carreira jurídica e já exercendo a função que eu sempre sonhei. Então, mas não foi o que aconteceu. Mas o importante é que você tem que aceitar suas próprias decisões, porque quando você decide, você não tem todas as informações. Então, na época, quando eu decidi fazer marketing, mercadologia, era o que parecia melhor na época, com as informações que eu tive na época, e foi um aprendizado. E é importante reconhecer isso, porque hoje eu dou muito valor para o que eu tenho. Ter passado dificuldade financeira por não ganhar tão bem com o que eu fazia antes, virar noites e noites trabalhar final de semana, ouvir malcriação, faz dar muito valor para o que eu tenho hoje. Para saber que eu trabalho num órgão excelente, tenho um cargo, uma função relevante, então, num ambiente bom de trabalho. Então, assim, isso é ouro, né? Então, porque às vezes você acaba vendo gente que tem coisas muito boas e não consegue perceber que tem uma coisa muito boa. Que está num órgão excelente, ganhando bem, fazendo uma função relevante. Então, talvez eu tivesse feito direito e prestado concurso antes, talvez eu tivesse num concurso já final, de carreira jurídica, né? Mas talvez eu não tivesse essa percepção de quanto bom é o que eu tenho hoje, né? Então, eu sou muito grato por ter decidido prestar concurso do órgão que eu tô, da função que eu exerço. E eu acho que eu só tenho essa percepção porque passei muita dificuldade na época que eu trabalhava por conta própria, que não sabia o dia de amanhã. Então, eu acho que é sobre isso, assim. Não, mas eu acho isso interessante. Embora a gente brinque com idade, você acha que idade ela influencia para prestar concurso ou não? Eu acho que influencia, porque é inevitável, a mente mais jovem ela tem uma retenção melhor, né? O cérebro está mais fresco, às vezes a pessoa já tem até mais tempo, né? Então ela pode estudar mais, mas assim, não é determinante. Porque eu até vi, acho que uma notícia de um senhor de 67 anos que passou na PGE São Paulo. Eu vi nas redes sociais dele tomando posse. Eu vi então, também. Assim, é um concurso de elite, um dos mais difíceis do Brasil. E ele passou com 67 anos. Então, assim... E com o tempo você ganha maturidade também. E eu acho que para fazer a prova,
você conseguir manter a calma é muito importante. E aquilo que eu falei também, depois que você vai exercer sua função, eu acho que você ter um pouco mais de idade, experiência de vida, te auxilia a exercer a função. Porque antes, enquanto eu só estudava, parecia que quando você passasse no concurso, acabou. Assim, o concurso parece uma linha de chegada, só que assim, depois que passa a linha de chegada, tem um universo. Assim, exercer a função, às vezes, pode ser muito difícil, dependendo do cargo. Desafio, né? É um desafio e tanto, pode te levar ao limite, assim. Então, você ter maturidade, experiência de vida, é importante não só para você fazer a prova e passar, mas para você exercer a função depois. Eu costumo falar que a gente fala, passar no concurso público não é um prêmio. É uma oportunidade de trabalho. Não é um prêmio. Tudo bem, a gente pode encarar como um prêmio no sentido, conseguir. É uma boa oportunidade de trabalho. É uma boa oportunidade de trabalho, exatamente. Agora que você vai trabalhar. Exatamente. Agora porque o pessoal só fica pensando em passar. Agora você vai trabalhar. Mesmo, né? Putz. Mas ainda vem aquela das antigas, né? De, você passou no concurso e colocou o burro na sombra, né? Acho que a galera ainda tem essa percepção ainda, né? É um imaginário popular. Porque hoje em dia, o serviço público, ele tá cada vez mais eficiente, tem avaliação de desempenho, trabalha-se tanto quanto na iniciativa privada, assim, com responsabilidade, essa responsabilidade é até maior, porque você lida com dinheiro público, né? Sim. Então, trabalha-se muito e com muita responsabilidade. Então, assim, é uma ilusão quem acha que vai trabalhar menos, porque não vai trabalhar muito, muito mesmo.